Continuação da leitura do livro Frankenstein de Mary Shelley, capítulo 4. Foi numa desoladora noite de novembro que eu contemplei o resultado dos meus labores. Com uma ansiedade que chegava às raias da agonia, reuni os instrumentos de vida ao meu redor para que pudesse infundir uma centelha de ser na coisa sem vida que jazia ao meu pé. Já era 1 da manhã. A chuva tamborilava lugubremente na janela e minha vela já havia quase se apagado quando, pelo bruxuleio de luz, quase extinta, vi abrir-se o olho sem brilho da criatura. Ela respirou fundo e um movimento convulsivo agitou-lhe os membros. Como posso descrever as minhas emoções diante dessa catástrofe? Ou como delinear o desgraçado que, com dores e esforços tão infinitos, eu me empenhava em formar? Seus membros eram proporcionais, e eu selecionara seus traços para serem belos. Belos, santo Deus! Sua pele amarela mal cobria a operação dos músculos e artérias embaixo dela. Seu cabelo esvoaçante era de um preto lustroso, seus dentes de uma brancura de pérola. Mas essa exuberância apenas formava um contraste mais horrendo com a tez enrugada, os lábios negros e retos e os olhos aguados, que pareciam quase da mesma cor que as órbitas branco-acinzentadas em que se encaixavam. Os diferentes acidentes da vida não são tão mutáveis quanto os sentimentos da natureza humana. Eu trabalhara por quase 2 anos com o único propósito de insuflar vida num corpo inanimado. Para tal, eu me privara de saúde e repouso, com um ardor que cedia muito à moderação. Mas agora que eu terminara, a beleza do sonho desvaneceu, e meu coração se encheu de horror e repulsa irrespiráveis. Incapaz de suportar o aspecto de um ser que eu criara, eu saí correndo da sala e continuei por muito tempo cruzando minha alcova, incapaz de pôr a mente em ordem para dormir. Por fim, a agitação que eu suportara antes sucedeu-se à lassitude, e me lancei à cama, vestido como estava, tentando buscar alguns momentos de esquecimento. Mas foi em vão. De fato, dormi, mas fui perturbado pelos sonhos mais desvairados. Pensei ter visto Elizabeth na flor da saúde, caminhando pelas ruas de Ingolstadt. Surpreso e encantado, abracei-a, mas quando lhe imprimi o primeiro beijo nos lábios, eles se tornaram lívidos como uma atriz de morte. Os traços dela pareciam mudar, e eu acreditava segurar nos braços o corpo da minha falecida mãe. Uma mortalha que envolvia a forma e eu a via. Meus dentes batiam, de todos os meus membros estavam convulsionados. Quando a tênue luz amarela da lua, que forçava a passagem pelas frestas da janela, eu contemplei o desgraçado, o monstro miserável que eu criara. Ele levantava a cortina da cama e seus olhos, se é que podem ser chamados de olhos, estavam fixos em mim. Sua mandíbula se abriu e ele murmurou alguns sons inarticulados, enquanto um sorriso enrugava-lhe as bochechas. Talvez tenha falado, mas eu não ouvi. Uma mão estava esticada, aparentemente para deter-me, mas eu escapei e corri escada abaixo. Refugiei-me no pátio pertencente à casa em que morava, onde permaneci durante o resto da noite, caminhando para cima e para baixo na maior agitação, ouvindo com atenção, captando e temendo cada som, como se fosse anunciar a aproximação do cadáver demoníaco ao qual eu tivera a infelicidade de dar vida. Aqui tem uma foto dele. Ah, mortal! Nenhum poderia aguentar o horror daquele semblante. Uma múmia, doutada, outra vez de animação, não seria tão hedionda quanto aquele desgraçado. Eu olhara para ele enquanto estava inacabado. Era feio, então, mas quando aqueles músculos e juntas se tornaram capazes de movimento, tornou-se uma coisa tal que nem mesmo Dante poderia ter concebido. Passei uma noite deplorável. Às vezes meu pulso batia com tanta rapidez e dureza que eu sentia a palpitação de todas as artérias, e outras em quase sucumbia ao chão de languidez e fraqueza extrema. Misturado a esse horror, eu sentia a amargura do desapontamento, sonhos que por tanto tempo haviam sido meu alimento
e agradável repouso agora haviam se tornado um inferno para mim. E a mudança foi tão rápida, a derrubada tão completa. A manhã úmida e sombria finalmente raiou, descobrindo aos meus olhos insones e doloridos a igreja de Ingolstadt, com seu campanário e relógio que indicava a 6ª hora. O porteiro abriu os portões do pátio, que naquela noite fora meu asilo, e me lancei às ruas, andando por elas, com passos rápidos, como se procurasse evitar o desgraçado que eu temia que fosse se apresentar à minha visão a cada dobra da esquina. Eu não ousava retornar ao apartamento que habitava, mas me senti compelido a continuar correndo, ainda que molhado pela chuva que caía torrencialmente de um céu negro e desolado. Continuei andando, assim, por algum tempo, tentando aliviar pelo exercício corporal a carga que me pesava sobre a minha mente. Eu cruzava as ruas sem nenhuma ideia clara de onde estava ou do que estava fazendo. Meu coração palpitava do mal-estar, do medo. Eu corria a passos irregulares, sem ousar olhar à minha volta. Era eu como quem vai, com medo e com temor, por deserto lugar, e tendo olhado à pressa para trás, prossegue sem nunca mais olhar, porque bem sabe que um demônio assustador pisa em seu calcanhar. Continuando assim, vi-me finalmente diante da estalagem em que as várias diligências e carruagens costumavam parar. Aqui me detive, sem saber porquê, mas permaneci por alguns minutos com os olhos fixos num coche que estava vindo em minha direção da outra ponta da rua. À medida que se aproximava, observei que era uma diligência suíça. Parou bem onde eu estava e, ao abrir a porta, reconheci o Henry Clerval, que, ao me ver, instantaneamente desceu. Meu caro Frankenstein. Bem, Frankenstein, enfim, é revelado o nome de Victor, que dá título ao romance, a quem se aplica primariamente o seu subtítulo, O Prometeu Moderno. Então, exclamou ele, que alegria vê-lo! Que feliz coincidência que você estar aqui no exato momento do meu desembarque. Nada poderia igualar o meu deleite ao ver Clerval. Sua presença trouxe de volta aos meus pensamentos o meu pai, Elizabeth e todas aquelas cenas de casa tão raras à minha memória. Apertei sua mão e num momento esqueci meu horror e infortúnio. De repente, pela primeira vez durante muitos meses, eu senti uma alegria calma e serena. Recebi meu amigo, portanto, de modo mais cordial e caminhamos para minha faculdade. Clerval continuou falando por algum tempo sobre os nossos amigos mútuos e a sorte que tinha de ser-lhe permitido vir a Ingolstadt. Você acreditará com facilidade, disse ele, que foi grande a dificuldade para persuadir meu pai de que não é absolutamente necessário que o mercador não entenda nada além de contabilidade, e realmente eu acredito que o deixei incrédulo até o fim, pois sua resposta constante às minhas infaticáveis investidas era a mesma daquele mestre-escola holandês no vigário de Wakefield. Ganho 10.000 florins por ano sem grego, como com fartura sem grego. Então, mais sua afeição por mim finalmente superou sua antipatia pelo estudo, e ele me permitiu empreender uma viagem de exploração à terra do conhecimento. Ah, é uma grande alegria vê-lo, mas me conte como ficaram meu pai, meus irmãos e Elizabeth. Clerval disse, muito bem, muito felizes, apesar de um pouco preocupados por receberem notícias suas tão raramente. A propósito, eu mesmo devo dar-lhe um sermãozinho por eles. Mas, meu caro Frankenstein, continuou ele, estacando o olhar e olhando fixamente para o meu rosto, eu não reparei antes o quanto você parece estar mal. Tão magro e pálido, parece ter passado várias noites sem vigília. Você adivinhou bem. Ultimamente estive tão profundamente envolvido em meu projeto que não permiti repouso suficiente. Como vê, mas espero sinceramente que todas essas atividades agora tenham chegado ao fim e que eu finalmente esteja livre. Eu tremia excessivamente, não conseguia suportar pensar nas ocorrências da noite precedente, muito menos aludir a elas. Eu caminhava um passo rápido e logo chegamos à minha faculdade. Então refleti, e esse pensamento me fez estremecer, que a criatura que eu deixara no apartamento poderia ainda estar lá, viva e andando por aí. Eu tinha medo de ver o monstro, mas temia ainda mais que Henry o visse, rogando-lhe, portanto, que permanecesse alguns minutos no andar de baixo. Precipitei-me para cima em direção ao meu quarto. Minha mão já estava na fechadura da porta quando voltei a mim. Então, estaquei e um arrepio frio passou por mim.
Escancarei a porta com força, como as crianças costumam fazer quando acreditam que um fantasma está esperando por elas do outro lado. Mas nada apareceu. Entrei com medo, o apartamento estava vazio e meu quarto também estava livre do seu hóspede hediondo. Eu mal podia acreditar que uma sorte tão grande tivesse recaído sobre mim, mas quando tive certeza de que meu inimigo havia de fato ido embora, eu esfreguei as mãos de alegria e desci para buscar Clerval. Subimos ao meu quarto e a criada logo trouxe o café da manhã. Mas eu não consegui me conter. Não era só a alegria que me possuía, eu sentia minha carne vibrar com excesso de sensibilidade e meu pulso bater mais rapidamente. Eu era incapaz de permanecer por um único instante no mesmo lugar. Pulava pelas cadeiras, batia as mãos e ria alto. Clerval, a princípio, atribuiu meu ânimo incomum à alegria da sua chegada. Mas quando me observou com mais atenção, viu um desvario nos meus olhos que não conseguia explicar. E a minha risada ruidosa, incontida, dura, assustou-o e espantou-o. Meu caro Vitor, clamou ele, pelo amor de Deus, o que é que há? Não ria desse modo, como você está mal. Qual é a causa disso tudo? Bem, não me pergunte, bradei eu, colocando minhas mãos diante dos olhos, pois pensei ter visto o pavoroso espectro andar no cômodo. Ele pode dizer, ah, salve-me, salve-me. Imaginei que o monstro tivesse me agarrado, lutei furiosamente e caí por terra num acesso. Pobre Clerval, quais devem ter sido seus sentimentos? O encontro pelo qual ele esperava com alegria, transformado tão estranhamente em amargura. Mas não fui testemunha de sua tristeza, pois eu estava sem vida e demorou muito, muito tempo para que eu recobrasse os sentidos. Isso foi o começo de uma febre nervosa que me confinou por vários meses. Durante todo esse tempo, Henry foi meu único enfermeiro. Descobri depois que, ciente da idade avançada do meu pai e da sua má forma para uma viagem tão longa, bem como da tristeza que causaria a Elizabeth saber da minha moléstia, ele os poupou desse pesar, ocultando a extensão do meu transtorno. Ele sabia que eu não poderia ser enfermeiro mais bondoso e atento do que ele mesmo, e firme na esperança que tinha da minha recuperação, não duvidou que, em vez de causar danos, realizava a mais bondosa ação que podia para com eles. Mas eu estava na realidade bastante mal, e de certo nada senão a atenção ilimitada e incansável do meu amigo poderia ter me restaurado à vida. A forma do monstro ao qual eu concedera a existência estava para sempre diante dos meus olhos, e eu delirava incessantemente em relação a ele. Sem dúvida, as minhas palavras surpreendiam Henry. A princípio, ele acreditava que eram devaneios da minha imaginação perturbada, mas a pertinácia com que eu continuamente regressava ao mesmo assunto, persuadiu-o de que minha desordem realmente devia ser sua origem a alguma ocorrência incomum e terrível. Em passos muito lentos e com frequentes recaídas que alarmavam e entristeciam meu amigo, recuperei-me. Lembro-me da primeira vez em que me tornei capaz de observar objetos externos com algum tipo de prazer. Percebi que as folhas caídas haviam desaparecido e que os botões jovens estavam brotando nas árvores que sombreavam a minha janela. Foi uma primavera divina, e a estação contribuiu imensamente para minha convalescença. Senti também algumas vezes sentimentos de alegria e afeição revivessem no meu peito. Minha melancolia desapareceu e em pouco tempo me tornei tão jovial quanto antes de ter sido atacado pela paixão fatal da minha obra. Caríssimo Clerval, exclamei eu, como você é gentil, como é extremamente bondoso comigo. Todo esse inverno que você prometera a si mesmo passar nos estudos foi consumido em vez disso no meu quarto de doente. Como poderia algum dia recompensá-lo? Eu sinto um imenso remorso pelo desapontamento do qual fui ocasião, mas você me perdoará? Você me recompensará totalmente, Frankenstein, se não se descompuser, mas ficar bem o mais rápido que eu conseguir. E como parece estar com tão bom ânimo, posso lhe falar sobre certo assunto, não posso? Tremi. Certo assunto? O que poderia ser? Poderia ele estar aludindo a um objeto a respeito de quem eu não ousava sequer pensar? Acalme-se, disse Clerval, que reparou a minha mudança de cor. Se com isso você ficar agitado, não vou mencioná-lo, mas seu pai e sua prima ficariam muito felizes se recebessem uma carta sua, na sua própria caligrafia. Eles mal sabem o quanto você tem andado doente e estão aflitos com seu longo silêncio.
Ah, é só isso, meu caro Henry? Como você pôde supor que meu primeiro pensamento não voaria em direção a esses queridos amigos que amo e que tanto merecem o meu amor? Se você está nesse humor no momento, meu amigo, talvez fique contente de ver uma carta que espera aqui por você há alguns dias. É da sua prima, eu creio. E esse é o fim do capítulo 4.